Os Tesouros de Davi, volume 1, por Charles Spurgeon, Salmo 4. Título: Este salmo, ao que parece, foi composto para acompanhar o Salmo 3 e formar uma parelha. Se podemos dar ao Salmo 3 o título de O Salmo da Manhã, o Salmo 4, segundo seu tema, merece igualmente o título de O Hino da Noite. Que as palavras seletas do versículo 8 sejam a nossa doce cantiga de ninar quando nos retiramos para os nossos aposentos. Com os pensamentos acomodados pela paz, darei aos olhos o sono. A tua mão guarda em segurança os meus dias e também guardará o meu sono. O título inspirado diz Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Negnot. O cantor Mor era o mestre e o diretor da música sacra do santuário. Acerca desta pessoa, leia cuidadosamente 1 Crônicas 6, 31, 32, 15, versículos 16 ao 22 e capítulo 25, versículos 1 e 7. Nestas passagens você encontrará muitas informações interessantes aos amantes do cântico sagrado, aos quais muitos esclarecerão o modo de louvar a Deus no templo. Alguns títulos dos salmos são, não duvidamos, derivados dos nomes de certos cantores renomados que compuseram a música para os cânticos em que são citados. Sobre Negnot, ou seja, sobre instrumentos de cordas ou instrumentos de mão que eram tocados somente com as mãos, como a harpa e o símbolo, a alegria da igreja judaica era tão grande que eles precisavam de música para expor sentimentos agradabilíssimos que lhes iam na alma. A nossa alegria santa não é menos transbordante, pois preferimos expressá-la de maneira mais espiritual, como convém a uma dispersão mais espiritual. Em alusão a estes instrumentos que eram tocados com as mãos, Nasiazeno diz: Senhor, sou um instrumento para tu tocares. Sejamos receptivos ao toque do Espírito, para que façamos melodia. Estejamos cheios de fé e amor, e seremos vivos instrumentos musicais. Robert Hawker declara: a palavra hebraica, que em nossas versões é traduzida por cantor mor, a Septuaginta lê por Lamanetz, em vez de Lamanetzhoth, cujo significado é para o fim. Com isso, os pais gregos e latinos imaginaram que todos os salmos que tivessem esta inscrição referiam-se ao Messias, o grande final. Neste caso, este salmo é endereçado a Cristo. É bem impossível, pois é tudo de Cristo, falado por Cristo e diz respeito ao seu povo como sendo um com Cristo. O Espírito do Senhor dá ao leitor esta visão, que o achará muito abençoado. Divisão do Salmo. No primeiro versículo, Davi roga a Deus por sua ajuda. No versículo 2, ele repreende os inimigos e continua falando com eles até o versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 8, ele prazerosamente contrasta a própria satisfação e segurança com a ansiedade e inquietação dos ímpios em suas melhores situações. O salmo provavelmente foi escrito na mesma ocasião que o precedente, e é outra flor seleta do jardim da aflição. Somos muitos abençoados por Davi ter sido aprovado, pois, caso contrário, jamais teríamos ouvido falar destes maravilhosos sonetos de fé. Exposição do capítulo, versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Este é outro exemplo do hábito comum de Davi apelar para as misericórdias do passado como base para os benefícios do presente. Aqui ele revisa os seus Ebenezeres e se consola com eles. É inconcebível que aquele que nos ajudou em 6 dificuldades venha a nos abandonar na 7ª. Deus não faz nada pela metade. Nunca deixará de nos ajudar até que não precisemos mais. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o rio Jordão. Observe que Davi fala primeiro com Deus e depois com os homens.
Claro que falamos muito mais ousadamente com os homens se temos dito uma conversa mais constante com Deus. Aquele que ousa estar na presença do Criador não terá medo de estar na presença dos filhos dos homens. É digno de nota o nome pelo qual o Senhor é tratado, Deus da minha justiça, visto que não é usado em outra parte da Bíblia. A expressão significa: Tu és o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz e o recompensador da minha justiça. É a ti que apelo por causa das calúnias e julgamentos severos dos homens. Há neste apelo sabedoria, que devemos imitar e sempre usar em nossas demandas, não aos insignificantes tribunais de opinião humana, mas ao Supremo Tribunal Celestial. Na angústia me deste largueza. Trata-se de ilustração retirada de um exército enclausurado em uma passagem estreita por entre montanhas, sendo duramente pressionado pelo inimigo que o cerca. Deus despedaçou as pedras e me abriu espaço, quebrou as barreiras e me colocou em um lugar espaçoso. Ou podemos entender assim: Deus alargou o meu coração com alegria e consolação quando eu era como um homem preso por dores e tristeza. Deus é o Consolador constante. Tem misericórdia de mim. Ainda que tu permitas com razão que os meus inimigos me firam por causa dos meus muitos e grandes pecados, abrigo-me na tua misericórdia e peço que tu ouças a minha oração, tirando o teu servo dessas dificuldades. O melhor dos homens precisa de misericórdia tão verdadeiramente quanto o pior deles. Todas as libertações dos santos, como também os perdões dos pecadores, são dons livres da graça divina. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Exposição. Nesta segunda divisão do Salmo, somos levados do quartinho de oração para o campo da batalha. Observe a coragem destemida do homem de Deus. Ele reconhece que os inimigos são homens grandes, pois este é o significado das palavras hebraicas traduzidas por filhos dos homens. Mas considere-os homens tolos, repreendendo-os como se não passassem de crianças. Diz que amam a vaidade e buscam a mentira, quer dizer, ilusões, imaginações vãs, extravagâncias inúteis, invenções mal intencionadas. Pergunta-lhes até quando pretendem tornar-lhe a glória em pilhéria, a fama em escárnio. Um pouco dessa risada já é demais, porque precisam continuar se entregando a essas coisas? Não tinham sido bastante insistentes em observar-lhes as dificuldades? Os repetidos reveses que tinham não os convenceram de que o ungido de Deus não seria vencido por todas as calúnias? Será que pretendiam brincar com a alma no inferno e prosseguir com as zombarias, até que a vingança veloz transformasse a alegria ruidosa em uivos arrepiantes? Ao contemplar a insistência perversa das buscas inúteis e mentirosas, o salmista faz uma pausa solene e insere um selá. Claro que também podemos parar um pouco para meditar na extrema loucura dos ímpios, na permanência no mal e na destruição certa. Podemos aprender a admirar a graça que nos fez ser diferentes e nos ensinou a amar a verdade e a buscar a justiça. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Exposição. Saberei. Os tolos não aprendem, sendo necessária a repetição das mesmas coisas inúmeras vezes, sobretudo quando se trata de uma verdade extremamente amarga que terão de aprender, a saber, o fato de que os justos são os escolhidos de Deus e, por graça distintiva, foram reservados e separados dentre homens. Eleição é doutrina que os não regenerados não podem suportar, mas é uma verdade gloriosa e confirmada que consola o crente sob tentação. A eleição é a garantia da salvação total e um argumento a favor do sucesso no trono da graça. É certo que aquele que nos escolheu para si mesmo ouvirá as nossas orações.
Os eleitos do Senhor não serão condenados, nem os seus clamores ficarão sem serem ouvidos. Davi era rei por decreto divino, e somos o povo do Senhor também por decreto divino. Digamos na cara dos nossos inimigos que eles estão lutando contra Deus e o destino, quando se empenham em arruinar nossa alma. Amados, quando vocês estão de joelhos, o fato de vocês serem separados como o tesouro peculiar de Deus deveria lhes encher de coragem e inspiração com fervor e fé. Conforme Lucas 18:7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Considerando que Ele escolheu nos amar, Ele não pode senão ouvir. Considerando que Ele escolheu nos amar, Ele não pode senão escolher nos ouvir. Versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Exposição. Perturbai-vos e não pequeis. Quantos fazem o inverso deste conselho, ou seja, pecam e não se perturbam? Bom seria que os homens seguissem o conselho deste versículo e falassem com o próprio coração. Claro que a falta de reflexão deve ser uma das razões por que os homens estão tão furiosos, a ponto de desdenhar de Cristo e odiar as próprias misericórdias. Que as suas emoções sejam silenciadas de vez e que eles sejam calados, para que no silêncio solene eles revisem o passado e reflitam no seu destino inevitável. Lógico que o homem, ao pensar, terá suficiente sentido para descobrir a vaidade do pecado e a inutilidade do mundo. Aquiete-se, pecador volúvel, aquiete-se antes de fazer o último lance. Vá para a cama e reflita nos seus caminhos. Peça conselhos ao travesseiro e que a quietude da noite ensine você. Não jogue fora a alma por nada. Deixe a razão falar. Que o mundo clamoroso fique calado por um tempo, e que a sua pobre alma pleiteie com você para refletir antes que o seu destino seja selado e ruinado para sempre. Selá. Pecador, faça uma pausa enquanto questiono você por meio das palavras de um poeta sacro. Pecador, o teu coração está descansando? Não há medo em teu peito? Não estás oprimido pela culpa? A consciência não fala em teus ouvidos? Que este mundo pode te dar felicidade? Pode te afugentar a melancolia? É adulador, falso e vão, estremece diante do destino da mundanalidade. Pensa, pecador, em teu fim, vê o dia do julgamento surgindo. Para lá se dirigirá o teu espírito, lá soa a tua sentença justa. Alma miserável, arruinada, desamparada, recorre ao sangue do Salvador. Só Ele pode te restaurar. Corra para Jesus, pecador. Corra. Versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Exposição. Considerando que os rebeldes obedeceram à voz do versículo anterior, agora estão clamando: o que é necessário que façamos para nos salvar? Neste versículo, eles são orientados ao sacrifício e exortados a confiar no Senhor. Quando os judeus ofereciam sacrifícios de modo correto, isto é, de maneira espiritual, eles anunciavam o Redentor, o grande Cordeiro que expia o pecado. Há o pleno evangelho nesta exortação do salmista. Pecadores, recorram aos sacrifícios do Calvário e coloquem ali toda a confiança e crença, porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jeová. Versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Exposição. Entramos agora na terceira divisão do Salmo, na qual a fé do aflito se expressa vocalmente em ternas expressões de satisfação e paz. Havia muitos, até entre os seguidores de Davi, que queriam ver para crer. Infelizmente, esta é a tendência de todos nós.
Até os regenerados às vezes gemem segundo o senso e visão de prosperidade, entristecendo-se quando a escuridão esconde todo o bem proveniente da visão. Como se dá com a mundanalidade, este é o seu clamor incessante. Quem nos mostrará o bem? Nunca satisfeitos, escancaram a boca a todas as direções, tendo o coração vazio, pronto a beber toda ilusão bonita que os impostores investem. Quando estes fracassam, logo se entregam ao desespero, declarando que não há coisa boa no céu ou na terra. O verdadeiro crente é o homem de natureza muito diferente. O rosto não é voltado para baixo como os animais, mas para cima como os anjos. Não bebe das poças barrentas de Mamon, mas da fonte da vida de cima. A luz do semblante de Deus lhe basta. Estes são as suas riquezas, honra, saúde, ambição, comodidade. Dê-lhe estas coisas, e ele não pedirá mais nada. Esta é a alegria indizível e cheia de glória. Quanto mais constantes e permanentes sejam a habitação do Espírito Santo, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Exposição. É melhor, disse alguém, sentir o favor de Deus uma hora em nossa alma arrependida do que se sentar longos séculos debaixo do sol mais quente que este mundo dê. Jesus no coração é melhor do que trigo no celeiro ou vinho no barril. Trigo e vinho são frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Tu estás comigo, é clamor muito mais bendito do que festa da colheita. Que o meu selo fique vazio, contanto que eu esteja cheio das bênçãos quando Jesus Cristo sorri para mim, mas se eu tiver o mundo inteiro, sou pobre sem Cristo. Observemos que este versículo é a declaração dos justos em oposição à declaração de muitos. Como é fácil a língua trair o caráter. Fale, para que eu veja quem você é, disse Sócrates a um menino bonito. O metal de um sino é mais bem conhecido pelo som. Os pássaros revelam sua natureza pelo canto que cantam. As corujas não podem cantar o canto alegre da cotovia, nem o rouxinol pia como a coruja. Pensemos e vigiemos o que dizemos para que as nossas palavras provem que somos forasteiros e estrangeiros na comunidade de Israel. Versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Exposição. Belo hino da noite. Não me sentarei para ficar vigiando por ter medo, mas me deitarei. Deitado, não ficarei acordado ouvindo todo o som sussurrante, mas me deitarei em paz e dormirei, pois não tenho nada a temer. Aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção. A proteção do Senhor é melhor que trancas ou ferrolhos. Homens armados guardavam a cama do rei Salomão, mas não cremos que ele dormisse mais profundamente do que o seu pai, cuja cama era o chão duro quando estava sendo perseguido por inimigos sedentos de sangue. Observe a palavra só, que significa que Deus era o único e exclusivo guarda do salmista. Embora estivesse sozinho, sem a ajuda dos homens, ele estava sendo bem guardado, porque estava sozinho com Deus. A consciência tranquila é boa companheira de cama. Quanto de nossas horas insones poderiam ser determinadas à falta de confiança e mentes perturbadas. Dorme profundamente quem tem a fé, a miná-lo para dormir. Dorme profundamente quem tem a fé, a niná-lo para dormir. Não há travesseiro tão macio como uma promessa, nem cobertor tão quente como um interesse garantido em Cristo. Senhor, dar-nos este descanso tranquilo em Ti, para que, como Davi, deitemos em paz e durmamos todas as noites que vivermos, e que deitemos alegremente no momento aprazado para dormir na morte e descansar em Deus. A reflexão de Robert Hawker
sobre este salmo é digna de ser a nossa oração e incentivo com prazer santo. Não podemos deixar de transcrevê-la. Leitor, nunca percamos de vista o Senhor Jesus quando lermos este salmo. Ele é o Senhor da justiça. Todas as vezes que nos aproximarmos do propiciatório, cheguemos com uma linguagem correspondente à que diz que Jesus é o Senhor da justiça nossa. Enquanto os homens do mundo buscam o seu bem principal, desejemos o favor divino que infinitamente transcende ao trigo e vinho, e todas as coisas boas que perecem pelo uso. Senhor, a tua benignidade é melhor do que a vida, conforme Salmo 63, versículo 3. Tu fazes que os que te amam herdem coisas substanciais e enches todos os seus depósitos. Tu, Deus e Pai cheio de graça, separaste de maneira maravilhosa de nossa natureza para ti mesmo. Tu realmente escolheste do povo. Tu o viste na pureza da tua natureza, como alguém piedoso em todos os aspectos. Tu o deste como aliança do povo. Tu declaraste que te comprases nele, que a minha alma se compraza também nele. Agora sei que o meu Deus e Pai me ouvirá quando eu o clamar em nome de Jesus, e quando o observo em busca de aceitação por causa de Jesus. O meu coração está firme, ó Senhor. O meu coração está firme. Jesus é a minha esperança e justiça. O Senhor me ouvirá quando eu clamar. Daqui em diante me deitarei em paz e dormirei em segurança em Jesus. Aceito e recebido no amado. Daqui em diante me deitarei em paz e dormirei em segurança em Jesus, aceito e recebido no amado. Pois este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Isaías 28, versículo 12.